Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um conteúdo sobre o nosso gigante da colina. Vamos falar aqui sobre a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou mais uma rodada, a rodada estava sendo muito boa para o Vasco, né? Tudo acontecendo do jeito que o Vasco precisava, apesar do Vasco não ter feito o principal, né? Que é vencer o seu jogo, fazer a sua parte. Porque não adianta nada a rodada ajudar e o Vasco não fazer a parte dele. Mas enfim, a gente estava ali com o secador ligado, acompanhando as outras partidas e estava dando tudo certo, até que o Botafogo venceu o Remo e aí a situação do Vasco na tabela ficou bastante delicada. Neste momento a diferença do Vasco para o quarto colocado é de 6 pontos, uma diferença aí de no mínimo 2 jogos. E o Vasco não consegue engrenar nesse campeonato, o Vasco não consegue dar uma resposta positiva. A situação está beirando o desespero e vai começar mais um resumo da rodada aqui no canal, depois da vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. Peço para você deixar o like aí de uma vez, só por protocolo mesmo. Eu sei que você está bastante chateado com a situação do Vasco, com razão, com toda a razão do mundo. Só de você estar aqui num domingão assistindo um vídeo sobre o resumo da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, eu que tinha que dar um like para você. Se tivesse como, eu dava um like aqui para você, ó. Tá dado aqui, ó, like. Pô, meu amigo, você merece todo o respeito do mundo. Você é Vasco pra cacete. Você é um maluco assim, igual eu sou mesmo, igual tem um monte por aí, que não consegue largar esse clube de forma alguma. Então vamos aqui, vamos fazer conta, né? O que resta é fazer conta, o time não se ajuda dentro de campo, o time não consegue convencer. As rodadas geralmente ajudam o Vasco, mas o Vasco não faz a parte dele. Essa poderia ter sido uma rodada boa se o Vasco tivesse vencido o Brasil de Pelotas. O Vasco teria ultrapassado alguns adversários na tabela, teria subido algumas posições. A diferença para o G4 ficaria de 4 pontos, então não seria tão diferente do que é agora, 6 pontos. 4 a 6 pontos a gente precisa de 2 rodadas. Mas a vitória do Botafogo com certeza foi aí o resultado que mais incomodou, mais atrapalhou as pretensões do Vasco nessa 22ª rodada. Claro que a gente não tem que ficar torcendo contra ninguém se o Vasco não faz a parte dele, né? O Vasco tem que fazer a parte dele, tem que começar a fazer a parte dele. Enquanto não fizer a parte dele, pode o Botafogo perder, pode o Goiás perder, pode o Curitiba não ganhar mais de ninguém, que o Vasco não vai conseguir chegar lá. Enfim, se o Botafogo fosse derrotado ontem pelo Remo, a diferença do Vasco para o quarto colocado, que seria o Botafogo, seria de 3 pontos, né? Terminaríamos a rodada 3 pontos atrás do G4. Mas com a vitória do Botafogo, o Botafogo subiu para a 3ª colocação. O Goiás foi para 4º, mas tem um jogo a menos. E a diferença agora do Vasco para o 3º e para o 4º colocado, que estão ali empatados, é de 6 pontos. Então o Vasco tem aí no mínimo 2 rodadas, né, de diferença para esses dois, e a diferença do Goiás pode aumentar. Se o Goiás vencer, a diferença é para 9 pontos. E olha como a situação é desesperadora. O 3º colocado pode abrir 9 pontos. O 4º colocado já abriu 6. Então hoje a briga do Vasco é no máximo pela 4ª colocação, isso tendo boa vontade. Eu não vejo o Vasco hoje brigando nem pela 4ª colocação. Eu já disse isso aqui em alguns vídeos e volto a repetir. O Vasco, em nenhum momento nesse campeonato, o Vasco brigou pelo acesso. O Vasco não foi um time que brigou pelo acesso. Qual foi a melhor colocação do Vasco no campeonato? Foi em 6º. O Vasco chegou no máximo em 6º. Não chegou no G4 nenhuma vez, então não dá nem para dizer que esse time briga pelo acesso. Nesse momento a diferença é de 6 pontos, e se não vencer o Avaí na segunda-feira, meu amigo, aí esquece. Aí o Avaí é um adversário direto ali, a diferença vai ficar muito grande, e enfim, e vai ser inviável pensar que o Vasco vai conseguir entrar nessa briga aí, que o Vasco vai conseguir o acesso para a primeira divisão. É lamentável. E sabe o que me deixa mais chateado? A omissão da diretoria do Vasco. É o que me deixa mais revoltado. Porque o time já vem dando indícios, já vem dando sinais de que a vaca está indo pro brejo, de que não está dando certo. Em nenhum momento, como eu disse aqui, em nenhum momento o Vasco brigou pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento o Vasco ficou entre os 4. E essa apatia, essa omissão da diretoria é o que mais incomoda. Parece que eles largaram mão, parece que eles não estão nem aí. O treinador pediu reforços aí para a sequência da temporada. A gente teve a janela de agosto toda. Trouxeram um jogador. O Vasco no desespero, né, nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Trouxeram um jogador. Um.
deve ser o Pelé do Equador, né? O coitado do menino vai chegar com responsabilidade gigante em cima dele. O único reforço que eles trouxeram, o time já está aí capengando desde o início da Série B. O treinador deixou claro, a gente precisa de um novo time, uma reformulação nesse time. Trouxeram um jogador. É uma lentidão para contratar também. Enfim, parece que vai chegar o zagueiro lá do Cuiabá também, o Valber, né? Até agora não foi confirmado oficialmente, não foi anunciado, mas é um absurdo. Que essa apatia, essa omissão, a forma como a diretoria do Vasco está levando essa Série B, como se estivesse tudo bem. Tá? O diretor de futebol, na coletiva de apresentação do Sanches, disse que estava tudo dentro do planejamento. Estava tudo dentro do planejamento. Nossa montagem inicial, não sei o quê. Os caras são tão soberbos que mesmo dando... Desculpa a palavra, mesmo dando merda, eles seguem lá o planejamento deles e estão, enfim, estão cagando pro que está acontecendo dentro de campo. Enfim, é inacreditável, cara, essa falta aí de vontade, enfim, um reforço chegou na janela de agosto, um reforço, que nem pode jogar segunda, vai jogar no máximo contra o CRB. Enfim, é inacreditável, o time aí capengando dentro de campo e fora de campo, né? A diretoria parece que já lavou as mãos, já entregou, não está muito preocupado com isso não. Estão mais preocupados com as planilhas, né? Estão preocupados em lançar nota oficial contra a arbitragem, nota oficial contra o VAR. Se tivesse um time, meu amigo, não ia precisar de VAR para vencer o Brasil de Pelotas. Fica aí levantando um monte de cortina de fumaça. Nota oficial que contra o VAR. O VAR roubou, é só cortina de fumaça. O time que vocês montaram é horrível. Se o time fosse bom, estaria ali brigando na parte de cima da tabela, como está o Botafogo. O Botafogo está ali, já está na terceira colocação. Mas o Botafogo fez o quê? Na janela do estadual, quando terminou o estadual, que o time do Botafogo era realmente uma M igual o nosso, brigaram ali na final da Taça Rio, aquela briga de foice entre os dois, que foi decidida nos pênaltis, e aí o departamento de futebol do Vasco achou, não, nosso time tá pronto, é bom pra Série B. O do Botafogo falou, opa, nosso time é uma merda, meu amigo, nosso time é uma merda, eu tenho que mudar isso aqui. Aí foram lá no Mirassol, trouxeram o jogador do Mirassol, pegaram o Chay, que tava aqui fedendo a peixe aqui no Rio de Janeiro, na Portuguesa, doido querendo uma proposta para jogar, pegaram o Chay, enfim. E o Vasco fez o quê? O Vasco não pegou ninguém. O Vasco trouxe o Michel bichado, Michel sem joelho, que não joga. Esse foi o mercado de estadual do Vasco. Enfim, aí o Botafogo montou um time ali com jogadores que realmente queriam, né? Que queriam um prato de comida, que queriam se provar no futebol. E estão ali. O Botafogo vai conseguir o acesso. O Vasco, meu amigo, hoje eu digo que o Vasco não consegue o acesso. Com esse time aí, um monte de ex-jogador. Meu amigo. Enfim. É isso. Vamos ver a tabela, né? Vamos ver a tabela aqui. Os jogos da rodada 22 e também a classificação. Vamos lá. A rodada 22 começou na quarta, com o CRB vencendo Confiança por 2-1. O Londrina foi derrotado pelo Coxa por 3-2. A Ponte venceu o Sampaio por 3-2. Esse foi um resultado bom para o Vasco. O Vasco empatou com o Brasil 1-1. Brusque e Avaí 0-0, outro resultado que foi bom para o Vasco. CSA e Vila Nova 1-1, outro resultado bom para o Vasco. O Vitória venceu o Operário fora de casa, outro resultado muito bom também para o Vasco. Náutico e Guarani 1-1, resultado também que era perfeito para o Vasco. Só Remo e Botafogo que realmente não saiu aí do jeito que o Vasco, né, precisava. O Botafogo venceu por 1-0, ou seja, a rodada para o Botafogo foi perfeita. Goiás e Cruzeiro jogam só na terça-feira. Com isso, o Vasco ganhou uma posição nessa rodada, saiu da 10ª, foi para a 9ª e a classificação é a seguinte. Curitiba tem 42, CRB 40, Botafogo 38, Goiás 38, fechando o G4. O Náutico tem 35, o Sampaio tem 34, o Guarani tem 34, o Avaí tem 34, ou seja, o Vasco tem 32 em nono, né? Se o Vasco vence o Avaí, vai para 35, o Vasco pode colar no Náutico ali, que é o quinto colocado. Essa situação do Vasco. O Operário tem 32 também. E depois vem descendo CSA 29. Enfim, a zona de rebaixamento abre com Vitória com 23. Então, muita gente fala também, não, a gente tem que olhar para baixo também de zona de rebaixamento. Acho que também não é para tanto desespero assim, né? 9 pontos de diferença já para a zona e os times lá ganham menos ainda que a gente. Lá é um Deus nos acuda mesmo. Mas enfim, uma situação muito complicada e a gente espera aí que nesses 10 dias que vão separar o jogo do Avaí para o jogo contra o CRB, a diretoria do Vasco faça alguma coisa. É a última chance para fazer alguma coisa nesses 10 dias.
A última chance. Se vocês ficarem nessa omissão, se vocês ficarem aí nessa arrogância, nessa soberba que vocês têm, o Vasco não vai subir para a primeira divisão e aí a gestão de vocês acabou, meu amigo. Que é superávit, não sei o que, planilha para cá, planilha para lá, ninguém quer saber de nada disso. Vai ser uma gestão fracassada, que não conseguiu subir o Vasco. Se não subir o Vasco, vocês entregam isso aí e vão fazer outra coisa da vida de vocês. Enfim, um abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!